Olá, meus queridos alunos, vamos lá para mais uma videoaula, né? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre movimento na superfície. E o tema hoje é lançamento oblíquo, certo? A principal característica desse movimento, a gente vai dar um tratamento vetorial para a velocidade fazendo a decomposição no eixo horizontal e no eixo vertical. Beleza? Vamos lá. Falou, galera! Então, pessoal, página 56, Física 4. Vamos falar sobre os movimentos parabólicos. Quais são os movimentos parabólicos? Eles são classificados como parabólicos. Por quê? Porque a trajetória formada por eles no espaço forma uma parábola ou um arco de parábola. Quem são esses lançamentos? É o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal. Por que a trajetória deles forma um arco de parábola? Porque a função horária do espaço em função do tempo, dos dois, é igual a uma função do segundo grau, né? Que a gente tem aquela equação h igual a v0 vezes t menos gt quadrado sobre 2. Eu vou falar dela daqui a pouquinho, eu vou fazer a demonstração aqui. Então, quando o objeto é lançado verticalmente ou obliquamente para cima, a gravidade atua de maneira negativa. A gente tem o esquema da trajetória aí, ó. A velocidade de lançamento tem seus componentes v0x horizontal e v0y vertical, certo? No ponto máximo do lançamento, só tem o vx. Vy, a componente vertical da velocidade, é zero. E o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Por causa do quê? Da conservação da energia. O alcance horizontal, para a gente calcular ele, a gente adota que a projeção do movimento na horizontal é mRu. Gravidade só atua na vertical. Tempo de subida igual ao tempo de descida, devido à conservação da energia. Vamos lá. Bom, a gente vai começar a discutir as equações, ok? Tanto no lançamento horizontal quanto no lançamento oblíquo, no eixo vertical ocorre um movimento variado. A gravidade ela atua verticalmente. Bom, no lançamento oblíquo, vamos discutir só ele por enquanto, a gravidade atua de maneira negativa, porque o corpo sobe e tem sua velocidade sendo reduzida, ok? Então, eu vou utilizar aí as mesmas equações do movimento variado. Olha, V igual a V0
mais ou menos AT. No lugar do A eu coloco G, no lugar do mais eu coloco menos, porque o movimento ele é retardado quando o objeto é lançado para cima, seja verticalmente ou obliquamente, beleza? Essa equação é a função horária do espaço em função do tempo. Então, o espaço percorrido, a altura, a posição dele na vertical é igual à velocidade, a componente vertical da velocidade de lançamento vezes o tempo, menos gt quadrado sobre 2, tá? Agora, o que é esse V0y, V0x? Ainda não tem V0x aí, mas eu vou explicar o que é esse V0y e V0x. Bom, essa seta aí preta, ela indica o vetor velocidade, certo? Com que o projétil ele é lançado. Naquelas figuras lá nas animações que eu fiz no início do vídeo, na apresentação, eu tenho um lançamento de mísseis, de foguetes, tá? Então, todos esses movimentos, até como era antigamente, né, catapulta, eram lançamentos oblíquos, ok? O projétil ele tinha um ângulo com a horizontal, um ângulo de lançamento. Então, como a minha velocidade principal, esse vetor está na direção oblíqua, eu vou fazer sempre uma componente horizontal e uma componente vertical para a gente estudar o movimento. Sendo que na componente horizontal, MRU, e na vertical, movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Gravidade só atua na vertical. Então, como na horizontal meu movimento é uniforme, ó, o alcance que o objeto atinge é a velocidade v0x vezes o meu tempo meu tempo total do meu movimento, beleza? Esse tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida, que são iguais, tá? Bom, vamos formar o triângulo retângulo aí pela regra da linha poligonal. Lembra? Ponta de seta com final de seta. Eu tenho a minha componente horizontal e minha componente vertical. Tá? Minha componente vertical é oposta ao meu ângulo de lançamento. Então, é V0y igual a V0 vezes seno do ângulo de inclinação. Minha componente horizontal é colada ao ângulo. Então, eu já não utilizo o seno, eu utilizo o cosseno. Beleza? Tá aí as minhas componentes. Agora, eu vou inserir essas componentes nas minhas equações principais. Ok? Vamos começar pela equação para calcular o tempo de subida ou tempo de descida. Se a gente calcula o tempo de subida, obviamente, a gente já tem o tempo de descida, pois pela conservação da energia eles são iguais. Tem aí a minha função horária da velocidade no movimento variado. O que acontece quando o corpo atinge a altura máxima? V0y é máxima, certo? Na altura máxima, só quem muda é a velocidade final. Quando chega lá na altura máxima, ela zera. O corpo para de subir e começa a descer. Portanto, o meu tempo de subida é a velocidade, a componente inicial de lançamento, dividido pela gravidade. Gravidade é zero, é negativa, né? Porque é na subida. Se o meu tempo de subida é V0 seno alfa, o meu tempo total, o meu tesão, que é o tempo de subida mais o tempo de descida, é o dobro, ok? Na altura máxima, qual é a equação que a gente utiliza? A gente vai utilizar a Torricelli. Pego as minhas componentes aí da velocidade principal, velocidade final ao quadrado igual a V0y ao quadrado, menos 2GH. Lembra? Menos 2A delta S. Na altura máxima, a minha componente vertical zera. O corpo para de subir e começa a descer. Isolando o H aí, ó, passando 2G dividindo, eu vou ter que a minha altura máxima vai ser V0 ao quadrado, seno ao quadrado de alfa, dividido pelo dobro da gravidade. Beleza? Bom, agora a gente pode calcular a altura que o corpo atinge a qualquer momento, utilizando a função horária do espaço em função do tempo. A minha altura a qualquer momento é V0y vezes t, menos gt quadrado sobre 2, ok? Uma função do segundo grau decrescente, com cavidade da parábola para baixo, tá? Então, o meu V0y é V0 vezes seno de alfa, tá? Porque, lembra lá da decomposição vetorial que eu fiz há pouco. Ok? Já temos aí mais duas equações. Vamos para a equação do alcance. Eu estou fazendo essas demonstrações aqui, elas são bacanas, sabe? Mas não é necessário. Basta você pegar a prática com exercício que você acaba aprendendo as equações. Para que é bacana? Por que é bacana a demonstração?
É porque se tu esquecer a equação, mas tu sabe de onde ela vem, você tem como relembrar fazendo a demonstração. O meu alcance horizontal, eu tenho a projeção do meu movimento horizontal como um movimento retilíneo uniforme. Se no meu movimento retilíneo uniforme velocidade é espaço pelo tempo, o meu espaço percorrido é a velocidade pelo tempo. No lançamento oblíquo, o meu alcance vai ser a minha velocidade em x, certo? A minha componente em x, que é pelo cosseno, conforme vocês viram no diagrama, vezes o tesão. O que é o tesão? O tempo total, ou seja, o tempo de subida mais o tempo de descida. Tá? Substituindo a equação, a minha componente horizontal vezes zero cosseno alfa. Olha, o tempo total aí é o dobro do tempo de subida, que são iguais, pela conservação da energia. Velocidade de lançamento vezes velocidade de lançamento é L ao quadrado, vezes 2 cosseno alfa seno alfa dividido pela gravidade. A gente tem uma identidade trigonométrica. Suprimindo ela, a gente pode escrever assim, ó. Certo? Acabou a caneta. Eita peste. Vou botar azul aqui, ó. Pronto. Então, meu alcance pode ser por essa equação aqui ou pela outra. Lembrando que as equações são ferramentas. A gente faz a escolha da equação conforme os dados da questão. Tá? Bom, qual é a dica que eu vou dar agora? Alcance máximo. O alcance máximo que um corpo atinge depende tanto da velocidade de lançamento quanto da inclinação. Caguei tudinho aí. Vou fazer de novo aqui. Então, meu alcance máximo, vamos utilizar aquela fórmula suprimida lá. Ele ocorre quando o ângulo de inclinação é 45 graus. Por quê? Substituindo na equação, eu vou ter o valor máximo aí para o meu seno, que vai dar 90 graus, certo? Então, toda vez que a questão tratar de alcance máximo, é a velocidade de lançamento ao quadrado pela gravidade. Só isso. Vamos às questões. Questão 7 aí, atividade para a sala. Um projétil é lançado do solo em um local onde pode-se desprezar a resistência do ar e a sua sombra. Pode-se desprezar a resistência do ar. E a sua sombra no solo, plano e horizontal, lembra que a projeção horizontal do movimento, ou seja, como a sombra caminha, é movimento retilíneo uniforme, tá? É a velocidade horizontal, ou o meu alcance é a velocidade horizontal, vezes o tempo que o corpo permanece no ar, que é o meu tempo total. Continuando a leitura aí. Ela move-se segundo a equação. O alcance em função do tempo é igual a 100t. Bom, isso daí é a função horária do espaço em função do tempo, o movimento uniforme, né? Lembra do sorvetão? S é igual a S0 mais VT. Esse 100t aí, o 100, já é a minha componente horizontal da velocidade, ou seja, a velocidade com que a sombra se desloca no decorrer do tempo na horizontal é de 100 metros por segundo. Tá? Por que eu sei que é 100 metros no segundo? Porque aí ele diz que é com as unidades no sistema internacional. E no sistema internacional a velocidade é de 100 metros por segundo. O gráfico a seguir faz a descrição da trajetória, né? Um arco de parábola para baixo. A distância horizontal percorrida pelo projétil, enquanto a referida sombra no solo, caminha durante 10 segundos. Bom, qual é a distância que ele percorre em 10 segundos? Sabendo que a minha velocidade horizontal ela é de 100 metros por segundo, e eu quero saber em 10 segundos, é só multiplicar a velocidade pelo tempo. Então, o meu alcance vai ser o produto da velocidade horizontal dele pelo tempo, uma vez que ela é uniforme. Então, fica aí 100 vezes 10. 10 segundos, que é o tempo que ele deu. Vai dar 1000 metros, ok? Toda vez que aparece a palavra respectivamente, ele quer em ordem, né? A distância percorrida é 1000 metros e a sua velocidade é de 100 metros por segundo. Alternativa correta, letra D. Próxima questão 16 da tarefa proposta, da atividade proposta. Vamos lá. Durante um jogo de futebol, um goleiro chuta a bola fazendo um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Então, esse é meu ângulo de lançamento. Durante a trajetória, o objeto alcança uma altura máxima de 5 metros. Anota aí, altura igual a 5 metros. Considerando que o ar não interfere no movimento, a gente despreza a resistência do ar,
durante a trajetória da bola, qual a velocidade que ela adquiriu logo após sair do pé do goleiro? Qual a velocidade que ela adquiriu logo após sair do contato do pé do goleiro? Então ele quer saber a velocidade de lançamento da bola. Bom, como não tem tempo e eu tenho espaço aí e o ângulo, eu vou utilizar a equação de Torricelli. Dá uma olhadinha aqui. Então, ele forneceu a altura que é igual a 5 metros, a altura máxima que o corpo atinge, e alfa, que é 30 graus, o ângulo de lançamento. A equação da altura máxima, a gente tem aí que a altura máxima é quando ele passa no ponto mais alto da trajetória, tá? Aí você vê velocidade de lançamento ao quadrado, vezes seno ao quadrado de alfa, sobre 2 vezes a gravidade. Substitui os valores. 5 metros, velocidade inicial que eu não sei, tá? Ele quer saber. Ao quadrado é igual a seno de 30 ao quadrado. Seno de 30 meio ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade. 2 vezes 10 é 20, vezes 5 é 100, tá? Dividindo, passa multiplicando, tá bom? Velocidade de lançamento ao quadrado, vezes 1/4, né? Por que 1/4? 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, tá bom? Dividido por... Ah, não, já multipliquei ali a gravidade. Então, caramba, vazou a caneta aí, olha. Pequeno acidente. Bora fazer aqui do lado. Então, velocidade de lançamento ao quadrado é igual... Bom, 1/4, tá? 4 tá dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 100, 400. Quadrado passa... Eita! Passa na forma de raiz. Raiz de 400 é igual a quanto? Eu fiz uma cara de triste, que eu fiquei aborrecido. É igual a 20 metros por segundo, ok? Qual a alternativa lá? Vamos dar uma olhada na questão de volta. Bom, é a alternativa C de casa. Lembrando que isso daí é atividade proposta, ok? Próxima questão. Agora 18 da proposta. Vamos lá. Após um ataque frustrado do time adversário, o goleiro se prepara para lançar a bola e armar um contra-ataque. Para dificultar a recuperação da defesa adversária, ela deve chegar aos pés de um atacante no menor tempo possível. O goleiro vai chutá-la, tá? Imprimindo sempre a mesma velocidade, e deve controlar apenas o ângulo de lançamento. A figura mostra as 2 trajetórias possíveis da bola em um certo momento da partida. Então vamos ver a outra parte da questão. Então a gente tem aí o primeiro esse daí vai dar uma altura grande, porém um alcance pequeno, e a linha de baixo vai dar uma altura pequena, porém um alcance maior. Então vamos para o comando da questão. Assinale a alternativa que expressa se é possível ou não determinar qual desses 2 jogadores receberia a bola em menor tempo. Bom, vamos lembrar a equação do tempo de permanência do ar, o tesão? Então a gente nota aí que o tempo total depende da velocidade de lançamento, certo? Diretamente. E de quem também? Do ângulo de lançamento e da gravidade, ok? Bom, como ele vai imprimir sempre a mesma velocidade de lançamento, a minha dependência aí para o meu tempo vai ser inversamente proporcional à gravidade e diretamente proporcional ao seno do ângulo. Como tudo acontece no mesmo planeta, vai depender só do seno, entendeu? Ou seja, quanto maior o seno, maior o tempo de permanência no ar. Quem é que tem o maior seno? É o lançamento mais alto, e o menor seno é o lançamento mais baixo. Então a bola vai permanecer uma quantidade de tempo menor no ar para o lançamento que tiver a menor altura, tá? Visto que a velocidade de lançamento é constante, tá no comando da questão. Então o jogador que está mais longe ele vai receber a bola no menor tempo, ok? Quem joga a bola aí, gente, quando a gente faz um lançamento e a bola sobe muito, o cara demora mais para receber a bola. Agora se a gente pega e chuta rasteiro, a bola chega mais rápido, né? Se a gente botar a mesma força no pé.
Então vamos analisar as alternativas aí. Letra A, sim é possível. E o jogador mais próximo receberá a bola no menor tempo? Não. Quem recebe no menor tempo é o jogador que está mais longe, que a bola sobe menos, tá? Ou seja, se eu diminuo o ângulo, a minha componente horizontal da velocidade ela aumenta. B, sim é possível. E o jogador mais distante receberia a bola no menor tempo. Correta e, portanto, a letra B. F0 no beat. Government, let me tell you about I don't know what the fuck. Subiu para 81 o número de casos de coronavírus no Brasil. Pernambuco confirmou os 2 primeiros casos do estado.